chegou, a alegria raiou. Abre teus braços pra Deus, recebe o teu Salvador. Então, desenvolver. Primeiramente, a gente poderia se perguntar como a gente pode entender a nossa vida dentro deste tema. A missão não termina com louvor, mas continua com ardor, né? E eu desenvolvi esse tema pensando muito nos grupos da igreja, pensando na nossa experiência de Deus que a gente faz no dia a dia, na nossa comunidade, lá de onde a gente veio. E a gente entender que o louvor, ele é algo fundamental na vida da igreja. E sendo algo fundamental na vida da igreja, ele é algo fundamental na vida de cada um de nós. Eu acho que nós estamos nesses últimos dias, ou melhor dizendo, nesses últimos anos, entendendo justamente uma coisa. Por exemplo, quando eu me entendi no mundo, lá pela década de 89, que eu comecei a perceber as coisas, entender as coisas, eu me lembro que muitas vezes minha avó dizia que o conceito de igreja era aquela casa, aquele templo, ou seja, aquele ambiente físico de paredes, ali era a igreja. Mas se nós prestarmos atenção e olhar, nesses últimos anos a igreja vem dizendo justamente o contrário. Aquele ambiente físico que nós entramos, que nós nos encontramos como irmãos, ali é igreja. Mas a igreja principal não é a casa em si, mas a igreja principal é cada um de nós. Nós somos igrejas vivas, né? E nesse sentido nós devemos criar essa consciência, nós devemos colocar isso no coração e experimentar isso no dia a dia da nossa vida, olhando a realidade deste tema, direcionando este tema para uma experiência de jovem. Graças a Deus eu ainda não me considero velho, eu me considero jovem, né? Acredito que nessa fase de juventude, né? Então, como a gente pode experimentar Deus? Como a gente pode entrar em contato com Deus pelo louvor? Eu desenvolvi aqui um tema, e eu desenvolvi neste tema, primeiramente, para a gente compreender isso. A missão deve ser o alvo de toda a ação evangelizadora da igreja. Então, não tem igreja sem missão, não tem grupo de igreja sem missão. O grupo de igreja que se fecha em si mesmo não pertence à igreja, não, pertence a outra coisa. E por isso eu digo no texto, e o louvor, se a missão, se a ação evangelizadora, se a missão é toda a ação evangelizadora da igreja, o que vem a ser o louvor? O louvor deve ser o combustível necessário para o desenvolvimento. Por isso o louvor não deve ficar em si mesmo, mas deve provocar no que louva uma atitude de transformação missionária, pois a igreja vive e existe para evangelizar. Este movimento nós agora participamos, e que nesses últimos dias, há uns 2 meses atrás, se não me engano, o Marcelo foi no Escorrer, se reuniu lá, e eu comecei a conhecer o movimento a partir daquele dia. Então, o que eu acredito e o que eu vejo? Por que eu participo? Por que eu coloquei meu nome? E por que eu acredito no movimento? Eu acredito no movimento porque eu me inspiro na igreja. Eu me inspiro justamente numa pessoa que eu acredito que nesses últimos 30 anos para cá foi a pessoa que mais contribuiu para isso, que se chama João Paulo II. E ele aposta na juventude. A igreja hoje também busca isso, porque a juventude ela não é mais o futuro da igreja. A juventude deve ser o presente da igreja. Cada um de nós devemos justamente, como membros, como participantes de uma igreja, nos responsabilizar por esta mesma igreja. A evangelização da igreja, ela não depende do padre, ela não depende da freira, ela depende de cada um de nós. Na liturgia batismal, quando nós realizamos, uma parte lá, já no finzinho da liturgia batismal, quando o padre unge a criança na fronte, no último momento da unção, o padre diz justamente que pelaquela santa unção, a criança, ou seja, cada um de nós, nos tornamos como Cristo, sacerdote, profeta e rei. Ou seja, nós somos responsáveis pela nossa igreja. Antes de colocar a responsabilidade no sacerdote, ou nos grupos que estão à frente,
nós deveremos criar esta responsabilidade. Mas essa responsabilidade, ela só existe, ou melhor dizendo, ela só acontece quando nós rezamos. Nenhum grupo de igreja ele vai para frente se não reza. Nenhum grupo de igreja ele não vai para frente se não tem momentos próprios para o louvor, para a oração. Por isso que eu acredito firmemente naquilo que coloco aqui. O louvor é verdadeiramente o combustível necessário para o desenvolvimento da ação. E se eu somente me reúno na igreja, se eu somente quero rezar na igreja, mas a minha oração ela não provoca uma atitude de mudança, uma atitude de transformação, ela é uma oração egoísta e ela não pertence à igreja, ela não pertence a Deus, né? Então entender isso. Louvor e missão não andam separados, andam juntos. No finzinho nós vamos ver uma coisa ainda que eu considero também muito importante, que eu coloquei. Se o louvor é o combustível necessário para a missão, o que é a missão? A missão é o amadurecimento do louvor, ou seja, vai e retorna. Louvor e missão andam juntos. Então a gente entender isso. Nós podemos até nos perguntar agora, né? Por que os nossos grupos de jovens não se seguram por muito tempo? Por que começam muitas vezes com 100, mas muitas vezes não vai muito longe? Porque a gente não reza, porque a gente não aprendeu a entrar em sintonia com Deus. Eu gosto sempre de dizer, é necessário para cada um de nós fazermos uma experiência profunda e pessoal de Deus. Porque se não fizermos, a nossa vida, ela não tem alicerce, ela não tem base. Uma certa vez, eu visitando uma comunidade, e chegando nessa comunidade, bati na porta, e uma senhora já de idade, de uns 60 anos, ela veio abrir uma porta. E eu pedi que queria conversar com ela sobre a fé, né, sobre a igreja, ler, estudar a Bíblia com ela. E eu comecei a perguntar, com que frequência a senhora vai à missa? Ela disse, faz muito tempo que eu não vou à missa. Eu fui perguntar, por que a senhora não vai à missa? Né? Se tem igreja aqui, se tem missa até uma vez por mês, a senhora não vai. Ela disse, não, porque eu faço as minhas orações em casa. Ela me fez uma pergunta, é errado eu rezar em casa? Eu disse para ela que não é errado você rezar em casa, não. Aí ela disse, pois agora que eu não vou, eu vou ficar só aqui mesmo. Eu preciso mais ir à igreja, isso não é errado. Eu disse, não é errado rezar em casa, não. A melhor coisa do mundo que tem é você rezar em casa. Mas eu vou lhe dizer por que a senhora está errada, né? Porque a senhora não participa daquilo que é o necessário da igreja. O que é necessário na igreja? O que nós fazemos na missa? Nós vamos, escutamos a palavra de Deus, entramos em contato com Deus pela palavra, mas depois nós entramos em contato com Deus pela Eucaristia. É na igreja que nós nos fazemos comunidade. Não existe comunidade isolada. A gente vivendo isolado uns dos outros. Não existe. Eu acho que eu comungo muito com esse movimento justamente por isso. Porque o movimento ele quer agregar. Ele quer justamente provocar no coração de toda a juventude este sentimento de que como juventude nós devemos fazer parte de um grupo de igreja. Nós devemos fazer parte de um mundo justamente de irmãos, de uma comunidade de irmãos. Se nós olharmos, não precisa olhar muito longe não. Por exemplo, eu moro em Luiz Correia, eu não preciso ir longe. Eu olho só da minha janela e eu vejo, e me entristeço com o que vejo. O maior mal hoje da humanidade, ou melhor dizendo, das nossas cidades e da nossa juventude, se chama justamente as drogas. Mas por que a juventude entra no meio da droga, entra no mundo das drogas? Justamente porque falta algo, falta alguma coisa. Às vezes não tem uma família que seja uma família que tenha um alicerce de fé, uma família desestruturada. Hoje, grande parte, muito dos nossos jovens são oriundos de pais separados e não tem justamente este apoio. E pela fragilidade acabam justamente permeando ou andando por caminhos que não são os caminhos corretos. Nós ainda temos esta oportunidade, porque fazendo uma experiência de Deus, fazendo uma experiência de igreja, nós vamos justamente compreendendo e olhando aquilo que é necessário para a nossa vida. Gosto muito de
falar nas minhas homilias. A grande, ou melhor dizendo, a maior bondade, ou seja, o grande bem, o maior bem que Deus fez para nós, foi justamente Ele nos criar livre. Deus nos criou livre. Nós não somos obrigados aqui, estar aqui. Nós não somos obrigados a fazer uma experiência de fé. Porque se nós fôssemos obrigados, nós éramos como aqueles fantochezinhos que a pessoa controla e faz o que quer. Mas nós não. Por que nós estamos aqui? Ninguém obrigou a gente a estar aqui. Nós viemos aqui porque nos fizeram um convite e a partir deste convite a gente pesou na balança. E nós viemos porque percebemos que é bom. É isso que Deus faz conosco. Coloca a nossa liberdade, nos dá essa liberdade e mostra justamente o bem e o mal. Cabe a cada um de nós escolher. Gosto de dizer isso. Como liberdade, com esta liberdade que Deus nos deu, eu posso amar a Deus, mas eu posso odiar a Deus. Mas eu sei, pela minha liberdade, que se eu odeio a Deus, o que acontece? Eu serei negado. Jesus mesmo diz: aqueles que dão testemunho de mim neste mundo, eu darei testemunho deles diante de Deus. Mas aqueles que me negam neste mundo, eu os negarei diante de Deus.